Muita paz, meus amigos, a todos nós. Vamos conversar nessa manhã sobre reencarnação. Porque há uma dúvida que acomete muitas pessoas quando se iniciam no estudo da doutrina espírita. Essa dúvida se identifica com o sentido da reencarnação. Ora, se nós somos seres espirituais, se existe um mundo espiritual que pré-existe a este, que sobrevive a este, que existiria mesmo que este nunca tivesse existido, que não depende do mundo físico, por que então nós, seres espirituais, precisamos deixar o mundo que é nosso e mergulharmos nos fluidos pesados da matéria, assumindo um corpo como esse, que adoece, que envelhece, que morre? Por que nós não poderíamos desenvolver a nossa evolução apenas no mundo dos espíritos? A obra mediúnica de Chico Xavier, particularmente os livros de André Luiz, nos apresenta o conceito das cidades espirituais. São comunidades vivas, pujantes, como a da Terra. André Luiz nos relata construções como escolas, universidades, hospitais. Os espíritos na dimensão espiritual interagem, estudam, trabalham, se divertem. Por que então nós não poderíamos desenvolver as nossas habilidades apenas vivendo nas colônias espirituais? Embora o mundo espiritual e o mundo físico possuam características muito semelhantes, há entre eles algumas diferenças. E são essas diferenças que, em grande parte, nos permitem entender o significado da reencarnação. Vejamos que diferenças são essas. Primeira, a reencarnação nos insere em um ciclo vital que é próprio da biologia reencarnatória. Processos como, por exemplo, nascer, crescer, enamorar-se de alguém, ficarmos grávidos, ter e cuidar dos filhos, envelhecer, vivenciar determinadas enfermidades físicas, são estados que só existem na dimensão biológica e não são encontrados na dimensão espiritual. Cada um desses estados nos permite viver determinadas experiências que vão contribuir na expansão de nossas próprias possibilidades. Só as mulheres que gestaram um filho, que o viram nascer, que o amamentaram, conhecem as emoções vinculadas a esse processo. Só pessoas que envelheceram com dignidade sabem que sentimentos são esses que acompanham o indivíduo na fase final de sua vida. Quantas pessoas mais velhas dizem assim: se aos meus 30 anos tivesse a experiência que tenho hoje, faria escolhas melhores, cometeria menos erros. Portanto, é a dimensão física que nos oferece esses processos dinâmicos, cada um deles possibilitando experiências diferentes. Uma segunda diferença: a luta pela sobrevivência. A reencarnação nos coloca em um meio em que o trabalho é obrigatório. Se nós simplesmente nada fizermos, cairemos no poço do frio, da fome, da enfermidade e da morte. Se os espíritos desencarnados desejarem nada fazer, nada lhes acontecerá, mesmo porque já estão mortos, não podem morrer duas vezes. A reencarnação nos coloca na obrigatoriedade de desenvolver as nossas possibilidades, pois é através do trabalho que nós expandimos a inteligência. O trabalho é o motor do progresso, é fazendo, refazendo, construindo, errando, enfrentando os desafios que nós vamos expandir as nossas possibilidades espirituais. Uma terceira diferença: o período da infância, que nos coloca durante aqueles anos com as nossas más inclinações amortecidas. Em cada existência, durante 10, 12, 14 anos, os nossos pendores ruins têm o seu poder reduzido,
para que nós possamos sofrer as influências moralizadoras dos pais, da escola, da religião. Como, minha gente, convertermos ao bem espíritos como Hitler, como Stalin, se não fazendo com que passem por períodos sucessivos de infância, onde vão receber a influência amorosa, mas educadora de pais, que vão semeando no coração desses espíritos a semente da justiça, da igualdade, do respeito ao outro. Não existe na dimensão espiritual um período de infância. Quarta diferença, o esquecimento do passado. Quando nós morremos, nós levamos para lá muito vivas as lembranças de tudo aquilo que se deu conosco aqui. As pessoas que nós ferimos, as pessoas que nos magoaram. Ao retornar à dimensão física, pela reencarnação, passa-se uma esponja nessas lembranças. É como se a vida nos oferecesse uma folha em branco e dissesse assim: reescreva a sua história em bases melhores. Reconstrua a sua vida a partir de uma estrutura ética. E esquecendo o passado, menos difícil será reatarmos relações que adoeceram no pretérito. E finalmente, uma quinta diferença: a convivência com pessoas diferentes. No mundo espiritual, a lei de sintonia é absoluta. Os espíritos afins se buscam e convivem entre eles. No mundo espiritual, os avarentos estarão com os avarentos, os sensuais vão conviver com os sensuais, os estudiosos irão se deparar com os estudiosos. Aqui na dimensão física é um balaio de gato. Estamos todos misturados. O responsável é obrigado a conviver com eles. O diligente tem que suportar o preguiçoso, o santo do lado do perverso, porque é nessa convivência com as pessoas diferentes que nós encontramos o caldo de cultura que permite a filosofia do diálogo. O crescimento espiritual se dá na convivência com o diferente, porque é na convivência com o diferente que nós vamos desenvolver o espírito da tolerância, da compreensão, da paciência. Aqueles que estão numa condição superior, ao conviver com os que estão numa condição inferior, vão desenvolver a humildade, a resignação, a perseverança. Aqueles que estão numa situação inferior, ao conviverem com os que estão numa situação superior, vão ter os bons exemplos, o estímulo para superarem a própria inferioridade. Assim, minha gente, a reencarnação nos coloca em um contexto onde nós vamos poder vivenciar experiências diferentes. Allan Kardec estabeleceu isso de forma poética na questão 634 de O Livro dos Espíritos, quando reproduziu o seguinte pensamento dos benfeitores: se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, o homem não saberia que há corpos duros. O espírito precisa ganhar experiência, conhecer o bem e o mal. É por isso que ele se une à matéria. Notem que os benfeitores definiram desde a primeira obra da codificação espírita: nós nos unimos à matéria através da reencarnação para compreender mais, conhecer mais profundamente e viver experiências diferentes. Numa encarnação nós vamos viver a experiência da abundância, em outras vamos viver a experiência da escassez. Numa encarnação a experiência da beleza, em outra a experiência da feiura. Numa encarnação vamos viver a experiência do trabalho fácil, da vida profissional cômoda, das alegrias do trabalho. Em outra encarnação vamos viver a experiência do trabalho custoso, da dificuldade profissional, das decepções na vida laboral. Numa encarnação vamos viver a experiência da saúde, em outra a experiência da doença, a experiência da limitação de um dos sentidos. Numa encarnação vamos viver a experiência de um meio que nos favorece e estimula o progresso. Em outra encarnação vamos viver a experiência de um meio conturbado, difícil, que nos puxa para baixo. Numa encarnação vamos viver a experiência das relações afetivas gratificantes, de uma família prazerosa, de filhos bons,
de um parceiro leal. Em outra encarnação vamos viver a experiência da família conturbada, das frustrações afetivas, da carência de afeto, para cuidarmos melhor das nascentes do coração. Assim, em cada encarnação as experiências vão surgir. E é curioso observarmos, algumas estudas na área da psicologia têm nos mostrado como determinadas experiências sinalizam específicos crescimentos da alma. Pesquisadores têm estudado, por exemplo, ao que se refere à inteligência humana. Resolveram estudar, através de um exame de ressonância magnética, o cérebro de motoristas de táxis de Londres. E verificaram algo muito curioso. Uma região do cérebro chamada hipocampo, que é a área do cérebro responsável pela memória espacial, nos motoristas de táxi, é muito mais desenvolvida do que em outras pessoas. Como o cérebro retrata o que se passa no espírito, podemos deduzir uma experiência reencarnatória de um indivíduo como motorista de táxi vai contribuir para que aquele espírito desenvolva um tipo de inteligência chamada de inteligência espacial. Estudaram também o cérebro de músicos profissionais. Indivíduos que tocam piano 6 a 8 horas por dia possuem regiões do cérebro muito mais desenvolvidas do que outras pessoas. Ou seja, uma reencarnação identificada com a música permite ao espírito desenvolver uma inteligência chamada inteligência musical. Mas os estudos vão também na área da moral. Eles procuram estudar se há diferenças no comportamento de indivíduos das classes abastadas em comparação com indivíduos das classes populares. Encontraram alguns resultados curiosos. Pesquisadores da Universidade da Califórnia queriam saber se os carros de luxo cometem mais ou menos infrações de trânsito do que os carros populares. Colocaram estudantes da Faculdade de Psicologia para acompanhar em pontos diferentes de cidades importantes da Califórnia, para observar como se conduziam os diferentes motoristas. Os resultados nós podemos deduzir. Os carrões, obviamente dirigidos por pessoas das classes mais abastadas, cometem muito mais infrações de trânsito do que os motoristas das classes mais simples. Coisas como, por exemplo, atravessar com o semáforo vermelho, parar onde não é permitido, não permitir que o pedestre atravesse na faixa, são condições muito mais identificadas com as pessoas mais abastadas. Aquelas pessoas que se consideram os donos do mundo e que acham que não precisam respeitar as regras nem as pessoas. Estudo equivalente foi feito também com psicólogos relacionados ao trabalho. Eles queriam examinar como as pessoas se conduzem numa apresentação entre indivíduos numa mesma empresa. E eles fizeram o seguinte: determinado funcionário fazia a sua apresentação, falando um pouquinho de sua vida, enquanto outros ouviam. E foram acompanhar os resultados, que foram também estatisticamente importantes. Os indivíduos da base da pirâmide da empresa, aqueles de menores salários, eram muito mais empáticos ao ouvir as apresentações do outro. Fixavam mais o olhar, sorriam mais, se sensibilizavam quando o outro contava uma coisa triste. Diferente daqueles do ápice da empresa, os salários mais altos. Ao terem que ouvir a apresentação do outro, mostravam-se impacientes, pouco empáticos, raramente fixavam com o olhar, não sorriam e não se sensibilizavam quando o outro contava uma coisa triste. Voltamos a Jesus de Nazaré. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Já advertia àquela época Jesus as dificuldades da facilidade, da abundância, da riqueza. Por isso Allan Kardec estabeleceu: a prova da riqueza é mais difícil do que a prova da pobreza. Facilidade não leva ninguém a lugar nenhum. Mas resolveram estudar também a aparência física. Será que as pessoas têm comportamento diferente? Será que os bonitinhos e as bonitinhas são mais éticos?
mais interessantes do ponto de vista moral do que os feiosos. E eles então verificaram algumas coisas curiosas. Por exemplo, já se sabia que os homens mais altos avançam muito mais rapidamente nas empresas do que os mais baixos, pelo simples motivo de serem mais altos. Já sabiam, por exemplo, que mulheres bonitas começam a vida profissional com melhores salários do que as não tão bonitas assim. Mas os cientistas quiseram colocar num cenário para pesquisar isso. E eles simularam uma empresa que estava contratando funcionários. Obviamente, os candidatos àquela empresa não sabiam que era um estudo científico. Montaram então uma cena, que era uma sala onde havia uma secretária. Os candidatos àquela vaga chegavam para a entrevista. Ficavam sentados, abria-se uma porta, saía o entrevistador, que na verdade era um psicólogo disfarçado, chamava o candidato, e quando o candidato se levantava para ir para a sala, tocava o celular do examinador. Ele atendia e com uma voz muito melosa dizia assim: "É você, querida?" Pedia que o candidato sentasse novamente, ia para a sala conversar fiado com a namorada. E eles então passaram a observar a reação dos candidatos. Os resultados foram muito curiosos. Os rapazes e as moças de boa aparência esperavam, sem se irritar, em média, 3 minutos. Depois desse tempo se levantavam, reclamavam com a secretária, ameaçavam bater a porta. 3 minutos. Os rapazes e as moças de não tão boa aparência assim esperavam, sem se irritar, 9 minutos, 3 vezes mais, sinalizando para nós que beleza, do ponto de vista espiritual, também não é um bom negócio. Mas cada uma dessas experiências, cada um desses contextos vai nos permitir vivências diferentes. E a finalidade dessas vivências, minha gente, é a aprendizagem. Se nós pudéssemos definir o sentido da reencarnação numa só palavra, talvez a melhor palavra fosse aprender. Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a dar sem esperar em troca, aprender a ceder, aprender a ouvir pacientemente, porque ninguém aprende com a experiência do outro. Quando alguém perguntou a William Crookes, o grande sábio inglês, logo após publicar o seu livro Fatos Espíritas, que narrava experiências com o espírito materializado, mas quando o jornalista, muito irônico, foi perguntar a ele: "Mas o senhor, o maior químico da Inglaterra, o senhor acredita na existência dos espíritos?" E ele voltou e disse: "Não, meu filho, eu não acredito na existência dos espíritos. Eu sei que os espíritos existem." Porque há uma diferença radical entre acreditar e saber. Quando a gente acredita, a gente se vale da experiência do outro. É fé, é crença, o outro viveu, eu acredito nele. Quando eu vivo a experiência, eu não preciso mais de fé, nem de crença, é convicção, é certeza. Nós precisamos viver as experiências para introjetá-las em nós. Vejamos um exemplo apropriado para esta hora da manhã. Queremos aprender a fazer um bolo de chocolate, do programa da Ana Maria Braga. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos sentar diante do aparelho de TV na hora do programa, com um bloco, um lápis. Vamos primeiro anotar os ingredientes do bolo, vamos depois registrar as fases de confecção do bolo, vamos ver a apresentadora fazer o bolo, vamos ver o bolo sair quentinho do forno, vamos ver a comer um pedaço do bolo, podemos decorar tudo aquilo e declamar para qualquer pessoa, e podemos afirmar depois disso tudo que nós sabemos fazer o bolo de chocolate? Não. Nós só poderemos dizer que sabemos fazer o bolo de chocolate depois que colocarmos a mão na massa, que fizermos de verdade. Porque na primeira tentativa talvez fique só vale. Tragédia da cozinheira, bolo só vale. Numa segunda tentativa talvez fique fofo demais. Na terceira vai grudar na forca.
Na quarta tentativa ficará bom. Na quinta, melhor. Na sexta será o melhor bolo que eu sou capaz de fazer. Aí eu posso dizer: eu sei fazer um bolo de chocolate. Evoluir, minha gente, é mais ou menos como aprender a andar de bicicleta. Se alguém quer aprender a andar de bicicleta, o que faz? Se inscreve em um curso online, aprenda a andar de bicicleta em 5 lições. Compre um livro que lhe explique sobre o diâmetro da roda, o tipo de guidão, a dinâmica. Não. Se alguém quiser aprender a andar de bicicleta, só tem uma coisa a fazer: andar, subir e cair, levantar e cair de novo, até que o cérebro automatiza aquele tipo de equilíbrio. Aí a gente aprendeu a andar de bicicleta e nunca mais se fez. Quando nós começamos a nossa história evolutiva, nos foi oferecida uma bicicleta com 2 rodinhas. Nós éramos tutelados de perto pelos patronos espirituais da terra. Depois que avançamos um pouquinho, tiraram uma das rodinhas e deixaram a outra. Hoje a bicicleta que nos é oferecida não tem rodinhas. É cair para levantar, cair de novo e levantar até aprender. Nós precisamos identificar em nossa vida os convites dela para desenvolvermos essas experiências. Cada oportunidade traz uma lição. Cada momento sinaliza para nós motivos de crescimento. Até coisas simples, que muitas vezes passam para nós inadvertidas. Dr. Ronaldo Tornel da Silveira, um grande amigo, hoje desencarnado, me contou o seguinte fato. Certa feita, indo ao Uberaba visitar o Chico, ele levou vários exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo para presentear as famílias que seriam visitados pelo Chico, numa peregrinação que Chico faria em determinado bairro da cidade. E assim faziam, entravam na casa, Chico fazia uma prece, Ronaldo deixava o Evangelho. Em certo momento entraram na casa onde moravam apenas 2 velhinhos muito simpáticos. E o Chico então gostou muito dos velhinhos, deu um passe, e no final Ronaldo deixou um exemplar do Evangelho. Já na rua, Chico voltou e disse assim: olha, Ronaldo, o Emmanuel manda lhe dizer que foi muito bom você ter deixado o Evangelho. Vai ser útil para alguém, não para os velhinhos, porque eles são analfabetos. E para sua instrução, manda lhe dizer que esses velhinhos aí são analfabetos em espírito. Nunca, em encarnação alguma, aprenderam a ler e a escrever. Notem, minha gente, experiências para nós que são despretensiosas, simplórias, como a alfabetização, são notáveis para espíritos que nunca tiveram acesso a essa possibilidade. Muda a sua história evolutiva, lhes dá dignidade, abre possibilidades novas para esse espírito no desenvolvimento de suas potencialidades. Certo dia nós estávamos no nosso projeto social no ID nas manhãs de domingo, e o assunto era esse, o significado da reencarnação. Eu falei algumas coisinhas para elas, elas começaram a participar, elas participam muito. E uma disse assim: Ricardo, na próxima encarnação eu queria vir rica, só para estudar bastante, será que eu posso? Eu disse: acho que pode. Uma disse: na outra encarnação eu queria viajar bastante, porque nesse lugar mais longe que eu fui foi Guarani. Eu falei: que bom, vai poder. Uma outra disse assim: na próxima encarnação eu queria vir homem para ser jogador de futebol. Eu falei: que bom. Aí uma companheirinha nossa, muito interessante, chamada Célia, disse assim: na próxima encarnação eu quero vir ou homem ou mulher. Aí ninguém entendeu nada. Eu falei: Célia, que história é essa? Explica melhor esse negócio, ou homem ou mulher. Porque nessa encarnação Deus me mandou as 2 coisas. Eu trabalho fora, eu cuido de casa, eu tenho que dar escola de filho. Na outra, Deus tenha piedade, ou homem ou mulher. E eu me lembrei da história de uma senhora que se ofereceu numa vaga, numa empresa, que estava admitindo uma funcionária. E ela mandou então o currículo, e o gerente chamou-a para uma entrevista e disse: nossa, eu estou impressionado com o currículo da senhora. A senhora tem experiências com venda, experiências com compra, experiências com recursos humanos. Me diga,
Em quais empresas a senhora trabalhou? Ela disse: meu amigo, a vida inteira eu trabalhei num lugar só, a minha casa. E posso garantir para o senhor aí, ó, que isso aí para mim é fichinho. Mas eu vou narrar duas experiências pessoais para ilustrar. Quando eu era mais jovem, solteiro, sem meus filhos, quando nos nossos estudos espíritas o tema era criança doente, enfermidade na infância, morte na infância, eu notava que os companheiros mais velhos se emocionavam. Alguns até chegavam a soltar uma lágrima furtiva, mas eu não conseguia me emocionar com essa história. Eu confesso a vocês que eu até tentava, mas emoção a gente não controla. Emoção vem ou não vem, não há opção, não há livre-arbítrio. E eu ficava até com um certo complexo de inferioridade. Eu pensava assim: meu Deus, eu devo ser muito atrasado mesmo. Não consigo me emocionar com essa história. Passaram-se os anos, me casei, veio o meu primeiro filho, depois o segundo filho. E eu passei a vivenciar uma experiência que para mim não era conhecida nos 33 anos dessa encarnação. Uma experiência que só aqueles que têm filhos pequenos e convivem com eles sabem. De vivenciar aqueles pequenos dissabores do dia a dia, aquelas doenças, aqueles incômodos. Há uma história que segue a regra para todo mundo. Começa com as dores de barriga. E a gente pega ele pequenininho, coloca no colo e sofre com eles. Depois entra a fase das estomatites, que a boca enche de afta e chora porque não consegue comer, chora de fome, chora de dor. Depois entra a fase das otites, que sempre começa de noite. E naquela noite ninguém dorme. Depois entra a fase das amigdalites, com aquelas febres altas que demoram 3 dias. Depois as fases dos tombos, e tem que dar ponto no hospital, e tem que colocar gesso. E eu fui vivenciando cada uma dessas fases com meu primeiro filho. Depois, igualzinho ao segundo filho. E eu percebi que uma coisa diferente aconteceu dentro de mim. Ao vivenciar uma experiência que eu não conhecia, surgiu dentro de mim uma emoção que para mim era nova. Hoje, se vocês precisarem de alguém que é manteiga derretida para coisa de criança, pode me chamar. Uma segunda experiência pessoal. Há cerca de 20 anos eu tive uma hérnia de disco, que foi muito grave. Fiquei vários dias com dor noturna. Dor noturna é uma tragédia, né? Porque a gente não dorme e a noite não acaba, porque é longa para chuchu. E a dor aumenta o sono não deixa dormir, porque dói. É uma tragédia. Eu fiquei muitos dias sentindo dor, e foi a minha primeira experiência de dor física nessa encarnação. Eu trabalho com dor dos outros, e pela primeira vez tive uma dor própria. Tenho certeza que depois dessa experiência pessoal, eu me tornei um pouquinho mais sensível às dores físicas das outras pessoas. Vou precisar ainda passar por muitas outras dores físicas, para expandir ainda mais essa sensibilidade. Mas alguma coisa surgiu. Mas não são apenas, minha gente, as experiências ruins que sinalizam para nós motivos de crescimento. Também as coisas boas. Quando estamos numa situação muito difícil, sem saber o que fazer, um baita de um problema, e aparece um filho de Deus e resolve o nosso problema, e nos socorre num momento difícil. Alguma coisa acontece dentro de nós, uma luz, um sentimento, a gente se sente como aquele que é socorrido. Isso sinaliza um recado para nós: olha como é bom ser beneficiado, olha como faz bem para a alma ser socorrido e atendido no momento preciso. Certa feita eu saí de casa para fazer uma palestra, e estava chovendo muito. Em determinado momento eu notei que o carro começou a ratear e encostei, um dos pneus havia estourado. Saí então com aquele guarda-chuva tradicional. Depois de velho a gente tem guarda-chuva, né? Eu tenho um no SUS, um no consultório, um em casa e um no carro, não é isso? Igual óculos, a gente tem um para cada lugar. Então peguei o guarda-chuva do carro e fui lá ver a tragédia, e realmente a coisa não tinha muito jeito. Eu não poderia seguir a pé porque não chegaria no centro a tempo. Se fosse trocar o pneu, ficaria tão molhado, tão sujo, que não dava para chegar no centro.
E eu fiquei pensando, meu Deus, neca de palestra. Menos de 5 minutos decorreram. Quando encosta atrás do meu carro um chevetinho muito furreco, saem 3 rapazes em traje esportivo e me dizem assim: professor Baesso, precisa da gente. Eram meus alunos da faculdade de medicina. E em menos de 5 minutos trocaram o pneu e foram embora felizes da vida. E eu fiquei assim, meu Deus, isso existe. E eu fiquei tão bem que qualquer coisa que me pedissem naqueles próximos minutos, eu acho que eu faria. Mas são, minha gente, lamentavelmente, as experiências de dor, as nossas grandes mensageiras. Nós não trouxemos boa coisa para cá. Quantas lições inacabadas, quantas pendências espirituais, quantos programas de conduta e de escolha que nós fomos estruturando em nós que são equivocados. Aqui chegando, precisamos reorganizar tudo isso, completar essas lições, resolver essas pendências. Por isso, viver a dificuldade, viver o problema, são elementos ainda essenciais na fase evolutiva em que nós estamos. Vejamos mais um exemplo. Vamos fazer uma consulta no médico. Por hipótese, o atendimento não foi aquilo que nós esperávamos. Chegamos lá, uma salinha de espera minúscula, assim de gente. Nós temos que ficar em pé num cantinho esperando a nossa vez. Somos chamados com 1 hora de atraso. O médico nos atende com o olho no WhatsApp, mal examina, passa a receita sem dar explicação nenhuma, e nós voltamos para casa contrariados e com razão. Mas será que essa experiência tem para nós algum significado profundo? Claro, minha gente. Nesse momento nós estamos sentindo como sente uma pessoa que é tratada como um objeto e não como um ser humano. Nesse momento nós estamos aprendendo como não se deve tratar. Quando meu pai completou 80 anos de idade, o seu médico lhe comunicou que seus rins pararam definitivamente de funcionar. E ele deveria ser encaminhado para a hemodiálise. A hemodiálise é um processo que se dá 3 vezes por semana, em que o paciente fica ligado a uma máquina durante 4 horas. Para gravar o caso do meu pai, além da idade, uma série de doenças que ele possuía, e o fato de residir numa outra cidade que não tem serviço de hemodiálise, a cidade de Guarani, a 70 quilômetros daqui. Ele então teria que sair de lá 3 vezes por semana, vir a Juiz de Fora, ficar na máquina por 4 horas, voltar até o final da vida. Meu pai ficou muito aborrecido com isso. Na época ele era muito ativo no movimento espírita de Guarani, dirigia reuniões, fazia estudos lá, ia a Astolfo Dutra fazer umas palestras, e ele ficou muito aborrecido, e minha mãe me disse assim: converse com o seu pai. Eu fui a Guarani, e ele então me colocou a seguinte situação: Ricardo, eu não entendo a razão dessa enfermidade agora. Isso não vai contribuir em nada no trabalho que eu desenvolvo com as pessoas que necessitam de mim. Eu sei que eu faço um bom trabalho, eu levo esclarecimento espírita a dezenas de pessoas. Essa doença só vai criar dificuldades nesse trabalho. Por que os espíritos amigos não impediram que isso se sucedesse? Seria tão simples para eles jogar um pouquinho de fluxo de sangue nesse meu rim combalido, mas 3 ou 4 anos eu vou morrer mesmo. E foi colocando com muita lógica, com muita razão. Quando ele terminou, eu voltei e disse assim: eu acho, meu pai, que essa experiência que você vai vivenciar daqui para frente não tem nada a ver na sua relação com os outros, tem a ver na sua relação com você mesmo. E lhe contei um fato narrado pela doutora Elisabeth Kliber-Ross, grande psiquiatra suíça radicada na América, que foi a maior autoridade sobre doentes terminais e que se tornou espírita. Ela trabalhava no hospital de Chicago, na universidade, quando sua mãezinha de 77 anos, que morava em Zurique, na Suíça, tem um derrame cerebral e entra em coma. Elizabeth deixa o hospital para estar com a mãe durante algumas semanas e depara-se com um quadro gravíssimo.
O derrame destruíra todas as áreas da cognição, da visão, da audição. Ela nunca mais entenderia nada, não veria, não ouviria e sequer conseguiria sentar. Após os dias de hospitalização, foi levada para uma casa de repouso e ali ficaria em estado quase vegetativo até a morte, um processo que durou 4 anos. E Elizabeth então sentava-se ao lado da mãe na casa de repouso e ficava horas, mentalmente tentando dialogar com a mãezinha, acariciando seus cabelos, apertando as suas mãos. Mas certo dia, uma certa emoção de revolta surgiu no coração daquela médica generosa. A gente não consegue ser perfeito o tempo todo. E ela pensou assim: meu Deus, isso não é justo. Uma mulher como essa, uma dama da caridade, esposa dedicadíssima, mãe amorosa, uma mulher que nunca disse não a quem quer que lhe pedisse qualquer coisa, agora no final da vida, recebe de presente o leito frio de uma casa de repouso, a inconsciência. Isso não é justo, pensava ela. Foi quando então percebeu a aproximação de um espírito amigo. A entidade chegou-se bem juntinho dela e pelos canais da inspiração disse assim: Elizabeth, minha irmã, sua mãezinha, durante toda a vida, teve a oportunidade de estudar a disciplina da generosidade. E nessa disciplina, ela tirou nota 10. Excelente esposa, mãe dedicada, cidadã do bem. Foi aprovada com louvor na disciplina do bem. Jesus deve estar muito feliz com ela. Mas agora, Elizabeth, no final da vida, ela está sendo convidada a estudar outra disciplina. Não mais a da caridade que ela já venceu. Ela está sendo convidada a estudar a disciplina da paciência, da resignação, da humildade, porque enquanto há vida, há lições a serem aprendidas. Eu vivi uma experiência parecida assim, com um primo radicado no Rio de Janeiro, José Eduardo Baesso. Aos 40 anos, de uma inteligência brilhante, José Eduardo tinha uma hipertensão grave. Vai fazer um tratamento odontológico, inadvertidamente aplicado um anestésico com adrenalina, tem uma crise hipertensiva, ele rompe um aneurisma cerebral. Entra em coma, José Eduardo, e durante 40 dias fica hospitalizado em coma, sob o apoio da esposa, da mãe, e depois vem a desencarnar. Alguns meses se passaram. Nós estávamos numa reunião de intercâmbio mediúnico na cidade de Guarani, quando o espírito José Eduardo se comunica através de um médium que não o conhecia. E ele então vem deixar um abraço a todos nós, agradecer as orações, dizer que estava muito bem, estudando, já começando no trabalho. Pede que nós enviemos um beijo, um abraço muito afetuoso para a mãe e a esposa que ainda moravam no Rio. E ao final, ao se despedir, diz para nós o seguinte: meus amigos, nesses 40 dias em que meu corpo esteve em coma, eu evolui mais do que nos 40 anos da atual existência. E nos disse algo que nós já sabíamos. José Eduardo era uma personalidade extremamente impaciente, de uma excitação febril, incapaz de esperar qualquer coisa. Isso fazia mal a ele e atropelava as pessoas. E ele então disse para nós, desses 40 dias em que meu corpo esteve em coma, e eu desperto e acordado do lado do corpo, querendo retomá-lo e viver, vendo a minha mãe e a minha esposa querendo abraçá-lo e dizer: eu estou vivo, sem poder. Foram 40 dias de profundo trabalho interior, onde eu fui obrigado a desenvolver a quietude íntima, a serenidade de espírito, e evoluir nesses 40 dias, mais do que nos 40 anos. Quando nós, minha gente, aprendemos as lições, as coisas se modificam. Quando nós entendemos os recados que a vida nos manda, crescemos espiritualmente, amadurecemos. E eu tive pensando muito a esse respeito, ao assistir esses dias uma matéria sobre o ex-governador do Rio de Janeiro, hoje preso,
no complexo penitenciário de Bangu. A matéria mostra um homem completamente liquidado perante a vida. Observa-se nitidamente um homem que reconhece o fracasso, que sabe que nunca mais sairá dali, que seus filhos vão ser reconhecidos como filhos de um bandido, que destruiu as finanças do Rio de Janeiro. O repórter diz que ele é um homem muito triste e que chora muito. E eu então fiquei pensando com os meus botões, quem sabe, meu Deus, essa experiência de humilhação, de reclusão, de vexame público, toca o coração desse espírito e leva-o a uma mudança que pode ser radical em sua história. Porque eu acredito que ele tenha entrado na política aos 18 anos com sonhos de realização. Eu acredito que muitas pessoas entram na política bem intencionadas. Acredito sim. Eu já fui jovem, convivi com pessoas que eram grandes idealistas. Sérgio Cabral Filho, em particular, teve uma herança familiar muito boa. Seu pai era um homem ligado à intelectualidade do Rio, um homem simples, um homem de bem, teve bons exemplos. Talvez tivesse entrado ali com sonhos de grandeza e de realização, mas ao se identificar com o pântano da política, com a podridão moral, permitiu que as más tendências prevalecessem e fez tudo aquilo que a gente conhece. Mas nós temos que acreditar que as experiências de dor podem tocar o espírito. Às vezes demora um pouco, minha gente. Diz Emmanuel que os bons sentimentos não povoam a alma de uma só vez. As coisas vêm paulatinamente. Nós mesmos, quantas vezes tivemos que bater com a cabeça na mesma parede até entender que a porta é ali e não aqui? Nós mesmos, quantas vezes tivemos que cair no mesmo buraco para entender que há uma ponte do lado e passar pela ponte? Mas a possibilidade do soerguimento humano existe sempre. Espírita não pode dizer, com esse não tem jeito, não pode dizer, terá jeito para todos. Deus nos criou com a semente da perfectibilidade. Todos seremos Cristos um dia. A diferença entre Hitler e Francisco de Assis são os milênios. Hitler um dia brilhará como Francisco. E Francisco, em seu passado reencarnatório, pode ter cometido crimes tão graves como aqueles de Hitler. Nós temos que acreditar na bondade humana. Estudos mostram que crianças com 2 anos trazem uma bondade inata. Fizeram um estudo com bebês de 9 meses. Colocaram os bebês para assistir um filme, que era um desenho com 3 personagens. Um círculo, um quadrado e um triângulo. Na história, o círculo, muito gordinho, tentava subir uma montanha, mas não estava conseguindo. Aí aparece o triângulo bondoso e o ajuda a subir. E quando ele está quase lá em cima, surge o quadrado malvado e o empurra lá para baixo de novo. Essa é a história. Ao término do filme, apresentaram aos bebês 2 brinquedos. Um que tinha a forma do triângulo bondoso e o outro que tinha a forma do quadrado malvado. Todos os bebês escolheram brincar com o triângulo bondoso. Vai despertar um dia o sentimento de culpa. Não a culpa neurótica que leva à depressão clínica, aquela culpa que faz o indivíduo circular em torno de si mesmo e não sai do lugar, mas a culpa sadia, que abre a porta do arrependimento. O reverendo Rabino Haroldo Kushner, um grande escritor judeu norte-americano, conta que certa feita foi inaugurar a capela de um grande hospital comunitário. E durante o seu sermão ele falou da importância de uma capela em um hospital, como um local para que os doentes pudessem se ligar com o alto, um local onde os familiares pudessem pedir forças para enfrentar a dificuldade. E fez um belo sermão. Ao final, aproximou-se dele um jovem médico, chamou um canto e disse assim: Rabino, belas palavras, só faltou o senhor dizer uma coisa: a capela de um hospital pode ser um lugar também aonde um médico que reconhece que errou possa ir. Rabino,
Aonde pode ir um médico que errou? Com quem pode falar um médico que reconhece seu erro? Se ele for dialogar com o parente da vítima ou com o próprio doente, perde a confiança deles e corre o risco de ser processado. Se fosse abrir com a sua esposa ou os amigos, não vão dar importância ao fato e vão dizer: você é muito maior do que isso acontece com qualquer um. Mas não é isso que uma pessoa que descobre que errou quer ouvir. Ela não quer que ninguém se aproveite disso para humilhá-la, para explorar ainda mais, mas também não quer que as pessoas passem a mão na sua cabeça e digam: isso é assim mesmo, isso acontece. Eu então fiquei pensando, a capela talvez fosse um local onde eu pudesse ir ao descobrir que errei e conversasse com Deus, porque Deus saberia como se conduzir diante de mim. Deus certamente não diria: tudo bem, meu filho, isso acontece mesmo. Não diria. Deus talvez dissesse assim: foi muito grave o que você fez, mas vamos ver o que pode ser feito agora. Que pensamento extraordinário! Vamos ver o que pode ser feito agora. Cá estamos nós, meus amigos, cada um de nós vivendo a sua experiência, que é particular, que é própria. Cada um de nós inserido em um contexto reencarnatório que merece, que buscou ou que precisa, vivendo as experiências que são próprias. Escreveu o espírito André Luiz no livro Coragem: este é o seu melhor momento. André Luiz está dizendo isso para nós, seus leitores. Este é o nosso melhor momento. Nós nunca tivemos uma encarnação como esta, tão rica de informações, tão pródiga de conhecimentos. Nós temos acesso a informações que a quase totalidade das pessoas só terá após a morte, e algumas nem depois da morte, porque nascem e morrem num automatismo físico-psíquico sem se darem conta disso. São franqueadas para nós casas como essa, um convite ao exercício da espiritualidade sadia. Quantas pessoas boas em nossa vida, quantas pessoas amorosas, quantas pessoas sábias, dizendo as coisas precisas nos momentos certos. Quantas lições a vida tem nos oferecido. Aproveitar, minha gente, cada uma dessas oportunidades é compromisso. Um grande abraço.